Evangelho de Lucas, capítulo 2, verso de número 25, que diz assim: Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Ele era justo e temente a Deus, e esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. O Espírito Santo lhe havia revelado que ele não morreria antes de ver o Cristo da parte do Senhor. Assim, movido pelo Espírito, foi ao templo. E quando os pais levaram o menino Jesus para fazer por ele conforme ordena a lei, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Senhor, agora podes deixar ir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo Israel. E o pai e a mãe do menino se admiravam das coisas ditas sobre ele. E Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: Este menino está posto para a queda e para a elevação de muitos em Israel, e como um sinal de contradição. Assim, os pensamentos de muitos corações serão conhecidos. Quanto a ti, uma espada atravessará a tua alma. Até aqui. Podem sentar, meus irmãos. Há um livro do escritor Nathan Wilson que tem o título que é Morrer de Tanto Viver. E na contracapa desse livro tem uma breve descrição que diz assim: Neste livro surpreendente, o autor lembra a cada um de nós: para vivermos de forma genuína, devemos reconhecer que estamos morrendo. A cada segundo, criamos mais do nosso passado, mais decisões, mais respiração, mais amor e mais aversão. Tudo isso caminha para a partida, enquanto corremos para nos prender a mais momentos, a mais memórias criadas e já estamos desvanecendo. Com relação ao texto que lemos, talvez o título desse livro, a expressão principalmente, ela seja interessante nós usarmos: morrer de tanto viver. Por quê? Na ideia do breve resumo do livro, o autor ele coloca que nós estamos morrendo a cada momento. Nós estamos mais próximos da morte. Também lembrei que há uma expressão que diz assim: quando você nasce, tem duas certezas na vida: de que você vai morrer e de que vai pagar imposto. E na verdade o que a gente pensa? Que a morte, ela é certa, mesmo que quando nós nascemos nós não temos esta consciência, e que a cada segundo que passa nós estamos mais próximos dela. Eu não sei vocês, mas acredito que alguns aqui tenham passado por essa experiência de estar junto a alguém no leito de morte, de estar próximo a alguém enquanto essa pessoa estava ali já desenganada pelos médicos, já dando os seus últimos suspiros, seus últimos minutos, ou alguém ainda que está em uma doença terminal, correndo contra o tempo, sabendo que não muitos dias ela já não estará mais aqui. Então ela quer se reconciliar com todo mundo, ela quer fazer as coisas que ela entende que sejam extremamente necessárias antes de partir. Alguns querem compartilhar o seu testamento, distribuir seu patrimônio, outros querem se reconciliar com aqueles que eles estavam distantes há muito tempo. Mas a ideia, morrer de tanto viver, ela vem no sentido de que, se nós tivéssemos essa consciência de que a cada minuto nós estamos mais próximos da morte, provavelmente nós valorizaríamos mais a cada instante que nós temos. E o texto que nós lemos, se vocês forem lembrar, no dia 10 de dezembro, eu preguei sobre o Cântico de Zacarias. E ele está dentro dos 5 cânticos do Evangelho de Lucas. Mencionei até mesmo que o Lucas tem uma visão do Evangelho que é uma visão musical, porque nos seus 2 primeiros capítulos, eles têm 5 cânticos. E este cântico mais específico, ele está ligado a uma outra expressão, que é, podemos usar esta expressão para resumir o Cântico de Zacarias: Natal
o ano inteiro. Natal o ano todo. Que acredito que na sua maioria de nós, na grande maioria, todos nós gostamos do Natal. Gostamos do finalizar do ano, de sabermos que nós vamos nos preparar. Alguns ficam na sua própria casa, outros viajam para estar junto aos parentes, mas o fato é que é um bom momento. Eu não sei vocês, mas eu particularmente gosto muito do Natal, pela época do ano, mas também principalmente pelo que ele significa na pessoa de Jesus Cristo, que é o fundamento do Natal. Então, quando nós pensamos desse ponto de vista, você já pensou comemorar o Natal o ano todo, todos os dias do ano? Porque isso faz muito sentido e eu vou tentar mostrar para vocês. Tente lembrar da sua noite de Natal, de 24 para 25 de dezembro. O que nós nos lembramos? Comida boa, presentes, decorações, amigos, familiares, e tudo isso é muito bom. Seja em qualquer época do ano, é muito bom. Uma boa comida, receber presentes, termos uma boa decoração na mesa, termos amigos e familiares juntos de nós. Ainda que seja bom, mas isso não é o Natal. Isso não faz parte do Natal. Por quê? Porque Natal é Jesus Cristo. E então é por isso que nós podemos viver o Natal o ano todo. Se nós vivermos Cristo todos os dias da nossa vida. Essa é a razão. E talvez alguém que expressou isso muito bem é o apóstolo Paulo. E aqui nós temos um texto de Paulo que ele deixa bem claro isso. Quem quiser acompanhar, 2 Coríntios capítulo 4, versículo de número 6. 2 Coríntios 4 e 6 diz assim: pois Deus que disse, haja luz na escuridão, é quem brilhou em nosso coração, para que conhecêssemos a glória de Deus na face de Jesus Cristo. Pois Deus que disse, haja luz na escuridão, é quem brilhou em nosso coração, para que conhecêssemos a glória de Deus na face de Jesus Cristo. Cristo traz luz ao coração dos homens. Cristo revela a glória de Deus para os homens. E associando com o texto que nós lemos, isso é muito bem aplicado na vida de Simeão. O texto ele nos mostra a ideia de que Simeão é uma pessoa já idosa, até pela própria expressão em que ele diz, quando nós lemos, despede o teu servo em paz, já posso ir embora, já posso partir. Por quê? Dá para dizer que Simeão vivia a expectativa do nascimento de Cristo o ano todo, todos os anos da sua vida. O texto diz que ele aguardava a consolação de Israel, que ele aguardava o momento em que Israel seria consolado, ou parafraseando com o apóstolo Paulo, em que a escuridão brilharia, em que a glória de Deus seria novamente manifestada ao seu povo. Então, Simeão, nós veremos que ele espera por Cristo todos os dias do ano, todos os dias da sua vida. E é então que nós associamos o cântico de Simeão ao Natal dentro dos 5 cânticos de Lucas. Lembremos-nos, o primeiro cântico era o cântico das Beatitudes, ou o cântico de Isabel. O segundo cântico era o Magnificat, que é o cântico de Maria. O terceiro cântico era o de Zacarias, que é o Benedictus. O quarto cântico é o Glória in excelsis Deo, que é os anjos cantando aos pastores de Belém. E o quinto cântico e o último é o cântico de Simeão, que é o Nunc Dimittis. E o que essa expressão quer dizer? Ela é basicamente despede o teu servo em paz. O cântico de Simeão é o último dos cânticos de Natal registrado por Lucas. E aí a gente pode se perguntar, né? Mas o Natal já passou, a série do Advento também já passou, mas então por que encaixar o cântico de Simeão, passado já, entrado um novo ano, passado o momento do Advento em que nós estamos? Porque o cântico de Simeão, ele foi cantado 40 dias depois do nascimento de Cristo, ou 40 dias depois do que nós comemoramos o Natal. Mais ou menos é como se no meio do carnaval a gente resolvesse cantar
noite de paz. É mais ou menos isso. Passado os 40 dias do nascimento de Cristo, Simeão então entoa o seu cântico. E apesar de parecer estranho, nós vamos ver biblicamente que não é. Por quê? Lucas capítulo 2 e verso de número 21 diz assim: quando se completaram os 8 dias para o menino ser circuncidado, foi-lhe dado o nome de Jesus, como o anjo o havia chamado antes dele ter sido gerado. A primeira coisa é Jesus ser circuncidado conforme a lei, 8 dias depois do seu nascimento. Depois nós vemos que, completado os dias da purificação, segundo a lei de Moisés, e o que é isso? O que é os dias da purificação, no qual agora nós encontramos Jesus e Simeão juntos? São 40 dias após o nascimento da criança, em que José e Maria levam o menino ao templo para ser consagrado ao Senhor. Então, passados os 8 dias foi circuncidado, passados os 40 dias é o tempo da purificação, ele é levado ao templo para ser consagrado ao Senhor. Por quê? Porque na lei, se a primeira criança que nascesse do casal fosse homem, ele era consagrado ao Senhor. José e Maria estão levando Jesus para cumprir a lei. Jesus não era pecador. Ele não estava debaixo do rigor da lei para que os seus pecados fossem condenados, mas Jesus está cumprindo a lei conforme as profecias, conforme a Escritura. Então é que nós vemos que, de certa maneira, esse cântico não está muito desassociado do período em que nós estamos. E ele é curioso pela sua expressão, pela forma como Simeão ele expõe. Por exemplo, ele diz assim no verso 27, o Lucas, no Evangelho, capítulo 2, verso 27, diz: movido pelo Espírito, foi ao templo, e ao ver Jesus, tomou nos braços e cantou: Nunc dimittis, ou seja, podes levar em paz o teu servo, ou agora me leve desse mundo. Simeão não foi aleatoriamente ao templo. Ele não foi simplesmente por uma casualidade e sem querer querendo apareceu Jesus. Não. Olha o que diz o texto: movido pelo Espírito foi ao templo. Ele é alguém em que ouve a voz do Espírito. Simeão é alguém que está em comunhão com Deus. E ir ao templo é algo que o Espírito Santo lhe conduz. Assim como nós cremos que o Espírito também nos conduziu nessa manhã. Assim como nós cremos que o Espírito nos conduz, coloca em nós o desejo de estar cultuando, ao mesmo tempo em que Ele coloca o desejo, Ele também efetua esse desejo em nós, nos dando uma noite de sono, nos acordando, nos dando as condições de levantarmos, fazermos a refeição, nos arrumarmos e nos deslocarmos até o templo. E nós vemos que então Simeão, no êxtase da sua alegria, porque ele não apenas viu Jesus, ele pegou Jesus nos braços. Ele colocou Jesus junto ao seu peito. Deus foi muito mais benevolente com ele do que aquilo que havia lhe prometido. Então, no êxtase da sua alegria, pela vinda de Cristo, Simeão está dizendo mais ou menos: Senhor, não me falta mais nada. Tudo o de melhor nessa vida que podia me acontecer, já aconteceu. Agora eu posso morrer em paz. Jesus veio, Jesus está entre nós. Aquilo que tu havia me prometido se cumpriu. E o que eu quero mais além daquilo que Deus me prometeu? O que eu posso querer mais além daquilo que Deus disse que faria com a minha vida? E aí vem outra similaridade em que nós podemos pensar: talvez o que mais nós precisamos além de Cristo? O que mais nós precisamos se o melhor de Deus já veio até nós? E o melhor de Deus não veio somente ao mundo, veio aos nossos corações. O melhor de Deus veio ao meu e ao teu coração. Então o melhor de Deus não é algo genérico. O Natal não é simplesmente a data de 25 de dezembro em que nós celebramos ali alguma festividade. Não, o Natal é aquela celebração de que havia escuridão e Deus brilhou no mundo. E Simeão está dizendo isso: se o brilho de Deus que clareou todas as coisas, ele chegou, por mais que outras coisas me aconteçam, nada vai ser parecido com ter Cristo. E a descrição que nós temos do personagem Simeão, eu vou dizer para vocês, eu me envergonho.
eu me envergonhei. E se você ler bem o texto, ou você vai ter vergonha ou vai ter inveja. Porque poucas vezes nós vamos encontrar uma descrição tão clara e precisa sobre um servo de Deus. Se vocês quiserem, acompanhem comigo. Primeiramente, verso de número 25. Olha o que diz o texto. Este homem era justo e piedoso. Justo e piedoso. Poucas vezes na Bíblia nós vemos um texto bíblico dizer de alguém justo. Poucas vezes. Tem algumas, mas não muitas. E diz que Simeão era um homem justo, ou seja, justo para com os homens. Ele não exercia maldade, ele não era alguém que desprezava o seu semelhante, mas ele era justo para com os homens. E ainda diz que ele era piedoso, ou seja, devoto para com Deus. Ele amava a Deus. Eu costumo dizer que piedade, um conceito, uma definição de piedade pode ser desejos santos. Alguém que tem os seus desejos santificados. Diz que Simeão era piedoso, ele era devoto a Deus. Separei um texto do apóstolo Paulo, que é Tito, capítulo 2, versículo 12, que diz assim: ensinando-nos para que, renunciando à impiedade e às paixões mundanas, vivamos neste mundo de forma sóbria, justa e piedosa. O apóstolo Paulo está dizendo que na igreja, o povo de Deus, em Cristo, que nós somos chamados a sermos semelhantes à descrição que o Evangelho faz de Simeão. Renunciando às paixões mundanas, à impiedade, vivamos neste mundo. Porque, meus irmãos, qual é a questão, talvez, de Simeão? É que, pelo que o Evangelho nos relata, a religião desprezou a Cristo. O povo desprezou a Cristo. Todos eles não reconheceram em Jesus Cristo, ao ponto que João, capítulo 1, versículo 12, diz que eles rejeitaram e não receberam. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Entre esses, eu posso dizer, estava Simeão, aquele que recebeu a Cristo. Quando o apóstolo Paulo diz isso, ele diz: vivamos neste mundo de forma sóbria, justa e piedosa, semelhante então ao que nós podemos dizer de Simeão. Então, primeiro, homem justo e piedoso. Segundo, o texto diz que ele esperava a consolação de Israel. E aí eu me recordo um pouco de Jeremias. Jeremias era o desconsolado. Nós vemos, o pastor Rodrigo gosta muito do profeta e também já fez algumas pregações sobre isso. Ele não se consolava com o que se passava no meio do povo, com a situação da nação, com o desprezo que se dava a Deus. E ele exigia nas suas orações e nos seus lamentos com que Deus viesse e reconciliasse o povo. Simeão, ele também, à semelhança de Jeremias, esperava a consolação de Israel. Isso é, o Messias. Ele esperava aquele que fosse redimir o seu povo. Então, Cristo não é apenas o autor da consolação dos filhos de Deus. Cristo não apenas nos consola como filho de Deus, mas Ele é o autor, a razão e a finalidade de quem nós somos. Cristo é a inteireza do nosso ser. Se sou o filho de Deus, eu encontro em Cristo, eu encontro no Natal, 365 dias do ano, a razão e a finalidade de quem eu sou. O que me define não é o meu pecado, o que me define não é a minha profissão, o que me define não é a minha condição financeira, o que me define é que Cristo é a razão e a finalidade de quem eu sou. E Simeão encontrou isso na expressão, ele aguardava a consolação de Israel. Ainda, o texto diz que o Espírito Santo estava sobre ele. Imagine que isso nos assemelha muito à expressão que o Evangelho traz sobre o profeta João. O Espírito Santo estava sobre ele. Não só como espírito de santidade,
para levar o coração de Simeão a ser justo, piedoso, a guardar a consolação de Israel, mas também com um espírito de profecia, porque nós vemos que no final do texto, se eu não me engano, no verso 35, ele fala sobre Maria, ele fala sobre Jesus. Esse menino vai causar muita contradição. Esse menino vai dar muito trabalho na nação de Israel. E tu, Maria, vai ser como se uma lança te atravessasse por causa dele. Então nós vemos que é um espírito de santidade que leva a ele esses desejos piedosos, mas também é um espírito de profecia que Simeão tem sobre ele. O Espírito Santo estava sobre ele. Dei outro exemplo para nós. Quantas das nossas decisões são guiadas pelo Espírito? Quantas das nossas decisões na nossa vida, seja profissional, material, conjugal, espiritual, em todos os âmbitos, quanto que nós podemos dizer, não, o Espírito Santo está sobre mim ao ponto em que eu sou guiado por Ele? Eu não sei você, mas Simeão era. O texto no verso 26 continua dizendo que havia recebido uma profecia preciosa. Por que Simeão, ao pegar Jesus em seus braços, ele exclama este cântico de uma forma tão gloriosa? Obrigado. Que havia o Espírito Santo falado a Simeão. Verso 26, o que o Espírito havia lhe dito? Que ele não morreria antes de ter visto o Cristo, o Senhor. Que ele não morreria, eu não vou morrer enquanto não ver o Messias de Israel, enquanto não ver a consolação de Israel. Essa era a promessa que Simeão tinha. Ou seja, ele havia recebido um oráculo divino, uma visão do futuro, uma mensagem promissora de que ele veria, ou seja, o Espírito Santo havia lhe dito que ele não morreria antes de ver o Cristo. Então, quando esse evento acontece, em que José e Maria trazem o menino, Simeão está em êxtase. Simeão, ele está ali diante daquela promessa divina. Simeão está naquilo que é a sua expectativa, a sua esperança, o seu desejo. Podemos dizer que ele desejava a Jesus Cristo antes mesmo que Cristo nascesse. Ele desejava a vinda do Messias que restauraria o seu povo antes mesmo que o Messias existisse. Ele está literalmente naquilo que é fé, prova das coisas que ainda não existem. Ele está crendo naquilo em que não há existência. E quando a existência ela se torna realidade, então ele entende: nada nesse mundo pode ser mais precioso do que aquilo que está nas minhas mãos. Por isso que é possível o Natal o ano todo, quando nós temos a Jesus Cristo. Quem não compreende o significado do nascimento de Cristo, quem não compreende o que significou Jesus vir ao mundo, a encarnação, a sua vida, a sua morte, a sua ressurreição, a sua glorificação, quem não compreende o significado do Natal jamais conseguirá cantar e desfrutar do cântico de Simeão, porque não sabe celebrar o que é o Natal, porque não sabe celebrar Jesus Cristo 365 dias do ano, não sabe celebrar Jesus todos os anos da sua vida, assim como Simeão. Senhor, o melhor de Deus está em minhas mãos. E nós podemos também dizer, o melhor de Deus está nas nossas mãos, que é Jesus Cristo. Eu nunca esqueço, quando eu era novo e li uma das parábolas, que dizia que um homem, ele vai até um terreno, encontrando lá um tesouro, ele volta, vende tudo o que tem para comprar aquele terreno, porque lá tem um tesouro. É mais ou menos isso que acontece com o pecador, é isso que acontece conosco, quando nós nos encontramos com o tesouro que é Jesus Cristo.
todas as outras coisas perdem valor, todas as outras coisas perdem o seu significado como total importância. Não que elas são desprezadas, mas elas não podem ter o mesmo peso do tesouro que é Jesus Cristo. Então o homem vai, ele deixa tudo, ele diz assim, tudo que eu tenho não tem mais valor, porque este tesouro precioso é o que eu preciso. E quem não compreende o que é o Natal, a vinda de Cristo, jamais poderá desfrutar da mesma alegria de Simeão. O Novo Testamento nos ensina que Jesus nasceu para que pudéssemos morrer em paz. E Ele morreu para que pudéssemos viver em paz. Essa é a dicotomia do Evangelho. Jesus nasceu para que nós pudéssemos morrer em paz. Jesus nasceu para que a morte não seja mais a vencedora, a palavra final, mas para todos aqueles que estão em Cristo, nós podemos morrer em paz, porque Jesus nos garante a vida eterna. Mas também, o Novo Testamento nos ensina que Jesus morreu para que nós vivêssemos em paz. A morte de Cristo traz paz à nossa vida. A salvação que nós temos em Cristo faz com que nós possamos desfrutar uma vida de paz em um mundo que vive em meio ao caos. A morte de Cristo nos traz uma possibilidade que somente o cristão pode ter. Eu vivo em paz, porque eu vivo em Cristo. Não importa o quanto o mundo é caótico, não importa o quanto as guerras assombram a humanidade. Fato é, eu tenho paz, porque eu tenho Cristo. Cristo é a nossa paz, como nos diz o apóstolo Paulo. E ele, o apóstolo Paulo, quando diz isso, ele nos escreveu, pelo menos 2 textos nós podemos separar. O primeiro deles, Gálatas, capítulo de número 2, verso de número 20, que diz assim: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Portanto, vivo neste corpo terreno, pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Vivo pela fé, vivo neste corpo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Paulo diz, agora a vida que eu tenho não é mais minha, pertence a Jesus Cristo. Então, quando eu vivo para Cristo, e se eu morro para Cristo. Então, ele perde o medo de morrer, pois sabe que morrer é incomparavelmente melhor. Estar com Cristo é melhor do que estar sem Cristo nessa vida. Mas Paulo diz, eu quero os dois. Eu quero viver para Cristo e morrer para Cristo. Em outro texto, que se der tempo nós veremos, o apóstolo Paulo ele também diz, olha, eu sei que morrer é melhor, mas ainda assim, para benefício da igreja, do povo de Deus, dos irmãos, eu sei que eu sou útil aqui, então eu continuo aqui vivendo para proclamar o Evangelho de Cristo. Um outro texto que nós temos do apóstolo Paulo é Filipenses capítulo 1, versículo 21, 22 e 23. Famoso texto que diz assim, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Estou dividido entre 2 desejos, quero partir e estar com Cristo, o que seria muitíssimo melhor. O viver é Cristo e o morrer é lucro. Então, por que eu usei a expressão Natal o ano todo? Porque quando nós vivemos em Cristo, nós vivemos um Natal todos os dias. Como diz o apóstolo Paulo, estou dividido, que eu sei aquilo que é bom, mas eu sei que tanto morte quanto vida só é bom por causa de Cristo. Quem está em Cristo não deve achar o cântico de Simeão estranho. Alguém em êxtase, dizendo, Senhor, estou pronto. Mas sim, nós devemos achá-lo impressionante, porque Simeão, a semelhança do homem da parábola, ele está dizendo, encontrei o maior tesouro possível. O que pode ter valor nessa vida se eu encontrei a Cristo? Afinal, quem vive a vida de Cristo é capaz de ter algo maravilhoso nas suas mãos, de viver uma vida maravilhosa neste mundo.
Quem tem Cristo, meus irmãos, não se desespera diante da realidade presente. Quem tem Cristo, meus irmãos, está firmado na rocha, está naquilo que você não é inabalável, mas o Cristo no qual seus pés, a sua fé está firmada, ele é inabalável. Então nada nesse mundo é maior do que Cristo. Veja, Lucas capítulo 2, verso 29 que nós lemos. Soberano Deus, agora podes levar em paz o teu servo como prometestes. Simeão está tão convicto da sua fé em Cristo, no Messias, na promessa de Deus, que ele diz: soberano Deus, estou pronto. A paz reina no meu coração, a paz reina na minha vida. Nós vemos que ele tem uma compreensão da vida, talvez muito diferente da compreensão que nós temos vivido. Se vocês olharem o texto, a impressão que me fica é que a vida de Simeão girava em torno dessa expectativa, dessa promessa. Que todos os dias, todos os anos da sua vida, ele estava ali, esperando a promessa de Cristo. Mas ele não espera de qualquer jeito, ele não espera displicentemente, digamos assim, sem propósito, não. Ele espera sendo um homem justo, piedoso, guiado pelo Espírito e vivendo nesta fé no Filho de Deus. Esse é o exemplo que Simeão nos deixa. Como alguém consegue cantar depois que a festa acaba? Como alguém consegue desejar partir tendo uma riqueza em suas mãos? Como alguém consegue celebrar o Natal o ano todo e a vida inteira? Como que nós podemos celebrar depois que a festa acaba? Você já teve aquele momento espetacular, reunido com os amigos, numa boa comida, numa boa conversa, desejando, e ao final você diz assim, quem dera esse momento não terminasse, quem dera não precisasse ir cada um de nós para a sua casa. Mas ainda assim, mesmo quando a festa acaba, quando nós temos Cristo, nós temos a vida. Mesmo quando as coisas que nós gostamos, elas acabam indo pelos nossos dedos, ou seja, quando aquilo que nós mais desejamos nos é roubado, será que nós ainda conseguimos ter a mesma disposição de Simeão, o mesmo desejo de Simeão? E 4 coisas que Simeão nos ensina neste texto. Primeiro deles, guarde o seu coração. Não deixe com que o mundo azede o seu coração. Essa é uma expressão que eu guardei e ouvi do nosso saudoso irmão Davi Sander. Ele diz que muitas coisas azedam o nosso coração na vida espiritual. Muitas delas. Mas nós sempre precisamos encontrar em Cristo a alegria de viver. O texto diz que ele era justo porque pautava a sua vida na retidão, de que ele era piedoso porque praticava disciplinas espirituais, e ainda ele era devoto porque ele esperava ansiosamente pela restauração de Israel. Não importa o quanto a religião era hipócrita, não importava o quanto os homens desprezavam a santidade, a piedade, Simeão guardou o seu coração, mesmo em meio ao caos. Podemos dizer que quando seu coração se agitava pelo seu próprio pecado, pela ansiedade de uma vida, Simeão ele tinha um refúgio, um objetivo, um alvo, que era estar diante da presença de Deus. A expressão consolação nos mostra que Simeão não é alguém que basicamente não passa por problemas e dificuldades. Porque o texto nos diz, ele aguardava a consolação, ele precisava de consolo. Ele era alguém que estava diante das adversidades da vida. Mas essa expressão, consolo de Israel, não é do próprio Simeão, mas sim do profeta Isaías. Se os irmãos quiserem acompanhar, Isaías, capítulo de número 57.
verso 17 ao 21. O profeta profetizou sobre a chegada daquele que nos consolaria, ou seja, que perdoaria nossa culpa, que nos guardaria em paz os corações, os nossos corações. Isaías capítulo 57, verso 17 diz assim: por causa da cobiça do meu povo, fiquei furioso e os castiguei. Afastei-me deles, mas continuaram a seguir um caminho obstinado. Tendo em vista o que fazem, mas ainda assim irei curá-los. Eu os guiarei, consolarei os que choram. Porém, seus lábios, palavras de louvor, que eles tenham muita paz, tanto os que estão longe como os que estão perto, diz o Senhor que os cura. Os perversos, porém, são como um mar agitado que nunca se aquieta e revolve, expele lama e sujeira sem parar. Para os perversos não há paz, diz o meu Deus. Simeão, ele guardou o seu coração diante das distorções desse mundo, do cinismo, da adversidade, da impiedade, do pecado, dos temores do seu coração. Ele guardou. Mesmo diante de um cenário caótico, ele era justo, devoto, esperava em Deus. Então, a primeira coisa que nós aprendemos: devemos guardar o nosso coração, independente da circunstância. Deus é o nosso consolo. Se refugie em Deus. Em segundo lugar, o que nós aprendemos com Simeão é abrir os ouvidos. O texto diz que, verso número 25, o Espírito Santo estava sobre ele. Ele havia revelado que ele não morreria enquanto não visse o Cristo enviado pelo Senhor. Nesse dia, o Espírito conduziu ao templo. Assim, quando Maria e José chegaram para apresentar o menino Jesus ao Senhor, como exigia a lei, Simeão tomou a criança nos braços e louvou a Deus. O nome Simeão, ele significa ele ouviu ou aquele que ouve. E Simeão faz jus ao seu nome. Por quê? Do verso 25 ao 28, 3 versículos, nós vemos que 3 vezes nos é dito que o Espírito Santo falou a Simeão. E é interessante que não só o Espírito fala, que é uma ação divina, não movida por alguma atitude de Simeão, mas ouvir é a atitude de Simeão. O texto diz que não apenas o Espírito falou, mas ele ouviu. Por exemplo, quando o Espírito falou para ele, e ele foi ao templo, justamente no momento em que Jesus estava sendo apresentado. E o que nós podemos entender que Simeão ouviu? Ouviu que o Senhor existe, verso 25, que o Espírito Santo estava sobre ele. Ouviu que a vida não pode ser desperdiçada, porque quando ele pega Jesus Cristo em seus braços, é uma vida que vale a pena ser vivida. Quando nós temos Cristo, é uma vida que vale a pena ser vivida. Porque a promessa era: não morreria enquanto não visse o Cristo. Ouviu onde deveria seguir, o Espírito está conduzindo a Simeão, o Espírito está falando e Simeão está ouvindo. Talvez aqui seja uma coisa muito difícil para nós, ouvir o Espírito falar. Nós vivemos num mundo muito perturbado do ponto de vista das vozes. Aquela expressão, né? Muitas vozes competem a nossa atenção. Muitas vozes competem com aquilo que nós vamos depositar o nosso tempo, depositar as nossas energias. Mas nós vemos que o Espírito, meus irmãos, ele fala, ele continua falando. Seja através da palavra de Deus, da Escritura Sagrada, seja através usando outros irmãos, seja falando ao seu coração, mas ele fala. A pergunta que nos fica é: nós temos ouvido a voz do Espírito? Ou nós temos tomado as nossas decisões, guiado a nossa vida a partir da nossa própria voz e da nossa própria intenção? A pergunta que fica é: quais são as vozes que nós temos ouvido? A quem nós estamos dando atenção? Simeão abriu os ouvidos para o Espírito de Deus. Então,
nós devemos seguir o seu exemplo, abrir os nossos ouvidos para ouvir a voz de Deus. Dizer como o profeta Isaías: eis-me aqui, Senhor. Que nós possamos aprender com Simeão. O Espírito fala, nós precisamos ouvir. Terceiro lugar, que nós aprendemos com Simeão é onde fixar os nossos olhos. Simeão, ele tinha, podemos dizer assim, um olhar fixo na sua promessa. Simeão vivia com o coração bem guardado, com os ouvidos bem abertos para a voz do Espírito, mas com os olhos fixos na promessa de Deus. Nós vemos do trecho dos versículos 28 a 32 sobre isso, quando ele tomou a criança nos braços e ele diz: soberano Deus, agora pode me levar em paz, o teu servo, como tu prometeu. Vi a tua salvação, preparaste para todos os povos. Ele é uma luz de revelação às nações e a glória do teu povo Israel. Nós fixamos os nossos olhos no lugar correto quando nós fixamos os nossos olhos em Jesus Cristo. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, encontramos na palavra de Deus a revelação de quem Cristo é e de que como nós precisamos viver. Lembram do texto que eu li do apóstolo Paulo? Vivo neste corpo pela fé no Filho de Deus. Meu desejo, a minha oração é que você viva cada dia da sua vida pela fé no Filho de Deus. E ao viver nesta fé no Filho de Deus, essa fé impacte cada centímetro do seu ser. Assim como nós estamos aqui usando a semelhança do corpo físico, olhos, ouvidos, visão, que nós possamos colocar isso na nossa vida. Alguém está falando aos nossos ouvidos, a questão é quem nós temos ouvido. Alguém está trazendo as coisas caóticas ao nosso coração, a questão é aonde nós temos guardado o nosso coração. Existem muitas coisas para nós vermos nessa vida, mas a questão é aonde nós estamos colocando o nosso olhar, porque a forma de fixarmos os olhos, a forma correta é olhar para Jesus. Lucas, no final do seu evangelho, quando ele nos conta uma experiência muito distinta, que é os discípulos no caminho de Emaús. Quando, no capítulo número 24, ele nos conta sobre este episódio, ele nos mostra uma expressão que é muito peculiar, no verso 32, que diz assim: não ardia o nosso coração quando ele falava conosco no caminho e nos explicava as Escrituras? Eles não enxergaram que era Jesus. Eles estavam andando com Cristo, mas não enxergavam Cristo. Mas no episódio, quando Jesus parte o pão e os olhos deles se abrem, eles entendem que era Cristo. E aí eles dizem isso: não ardia o nosso coração quando ele falava conosco no caminho, nos explicando o quê? Acerca de quem é Jesus. Se nós sabemos quem é Jesus, meus irmãos, o nosso coração tem que arder, os nossos ouvidos têm que estar abertos, os nossos olhos têm que enxergar quem é Jesus. No ano de 2023, para onde você estava olhando? Como você pretende olhar nesse ano que se inicia? Como foi e como será a nossa vida devocional, a nossa piedade? Que plano nós estamos fazendo para o próximo ano? E aonde está Jesus nos nossos planos? Lembre-se, é na Escritura que nós conseguimos olhar para Jesus, como os discípulos no caminho de Emaús. Só assim o nosso coração vai arder de prazer em Deus, olhando para Jesus. Em último lugar, quarto exemplo que Simeão nos deixa, além do nosso coração, dos nossos ouvidos, da nossa visão, é os nossos lábios. Simeão, com o coração bem guardado, com os ouvidos abertos e com o olhar na direção correta, ele ainda nos ensina algo mais, que é o seu próprio cântico. Ele usava os lábios para louvar a Deus
e anunciar a sua salvação. Ele usava a sua voz, o seu intelecto, o seu conhecimento, a sua sabedoria para dizer: louvado seja Deus pela salvação. Simeão, ele louva porque seus olhos viram a salvação de Deus, seus ouvidos ouviram o Espírito de Deus e seus pés não tropeçaram diferente das pessoas do seu tempo. Muitos não viram e não reconheceram a Cristo, mas Simeão, diferente deles, não. Ele, confiante da promessa, sabia quem era Jesus. Então, quando ele se encontra com Cristo, ele não é como muito de nós, ele não é como o mundo do nosso tempo, ele não é indiferente. Pelo contrário, ele expõe a sua explosão de alegria: louvado seja Deus que é soberano, que nos deu o seu Filho amado, que nos deu um sinal de salvação, que vai tirar o povo da escuridão, das trevas. E Simeão, ele então não é indiferente. Muitas vezes, quando nós cantamos, é simplesmente da boca para fora. Nós não meditamos naquilo que cantamos, nós não meditamos naquilo que falamos. Não querendo ser grosseiro, mas certa vez eu ouvi que não existe momento de maior hipocrisia do que muitas vezes no domingo de manhã. Que nós simplesmente, o problema não é não é cantarmos da boca simplesmente ou estarmos aqui. A questão toda é onde está o nosso coração enquanto nós cantamos. Nós acreditamos, nós cremos naquilo que nós cantamos? Sim! Então nós vivemos conforme aquilo que cantamos, conforme a nossa fé? Nem sempre. Mas Simeão nos ensina isso, que os nossos lábios estejam em explosão diante da salvação de Deus. Eu não posso deixar de cantar que Deus é soberano, porque a salvação dele chegou até nós. Então que todo o nosso ser louve a Deus. Somos desafiados a isso, a que na integralidade quem nós somos, nós estarmos diante da presença de Deus e colocarmos aquilo que somos, aquilo que temos, aquilo que fazemos diante do Senhor como resposta à salvação que Ele nos trouxe. Com fé, com paciência, assim como Simeão. Vamos nos colocar em pé. Uma característica é: Simeão aguardou com fé e paciência a vinda de Cristo. E aqui fica um exemplo para nós. Aqueles que creem em Cristo, aguardam a sua vinda e o esperam desejosa e pacientemente. Uma das maneiras corretas de ter uma visão na direção certa é aguardando a Jesus Cristo. Tito capítulo 2, versículo de número 13: aguardando a bem-aventurada esperança, que é a manifestação de Jesus Cristo em glória. Meus irmãos, a morte não é a palavra final. Nós temos uma vida eterna com Deus. Mas haverá um momento, houve uma única geração que viveu com Jesus Cristo na terra. Podemos chamar a geração dos discípulos. Uma única geração. Séculos e séculos de promessa, de expectativa, de profecias, de reinos. Mas só uma única geração viveu com Jesus Cristo. E nós cremos que haverá uma única geração também que vai ver Jesus voltar novamente. E que a nossa oração seja conforme Apocalipse, capítulo 22 e verso 20. Sim, vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Eu não sei quantas guerras nós teremos pela frente. Eu não sei se nós veremos a Terceira Guerra Mundial. Eu não sei se nós veremos armas de aniquilação em massa sendo usadas neste mundo. Eu não sei. O que eu sei é que a Bíblia Sagrada nos ensina a desejarmos que Jesus Cristo venha e todas as coisas estejam no seu devido lugar, onde tudo fará sentido, aquilo que nós compreendemos, que nós não entendemos, que a nossa razão não consegue encaixar, mas em Cristo, na sua vinda, na sua manifestação, Tito diz, é uma manifestação de esperança, uma gloriosa manifestação que nós devemos desejar. Não sei quais são os seus desejos para este ano. Deseje a Cristo.
e que essa palavra, assim como quebrou meu coração, que ela também quebre o seu coração nessa manhã. Cristo deve ser a nossa maior glória, glória para a eternidade, e que todo cristão tenha prazer em Cristo. Amém? Vamos orar. Ó Espírito Santo de Deus, Tu és misericordioso. Tem falado ao meu coração, Senhor. Tem me humilhado diante dessa palavra, Pai. Quanto muitas vezes sou pequeno, com os ouvidos tapados, com o coração endurecido, com os olhos na direção errada e com os lábios fechados para manifestar a gratidão por Tua salvação, Senhor. Mas graças Te damos, ó Pai, porque o Teu Espírito nos conduziu a este lugar para ouvir essa palavra. Ó Senhor, Teu Espírito nos conduziu aqui para nos mostrarmos que cada dia do ano pode ser diferente e deve ser diferente. Que cada momento do ano ele pode ser diferente, ele deve ser diferente. Que nós podemos viver a nossa vida familiar, nossa vida profissional, material, todas as nossas relações nós podemos viver diferentes. Nós podemos viver com um olhar em Cristo, porque aí quando nós olhamos para Ti, Senhor, as coisas elas têm um significado diferente. Elas entram na sua caixinha certa, no seu devido lugar. Ó Deus, eu Te peço nessa manhã, Senhor, que Teu Espírito Santo fale aos nossos corações, que Tu tenha piedade de nós, que Tu tenha misericórdia de nós, Senhor, que vivendo em meio ao mundo mau, um mundo de maldade, podridão, Senhor, um mundo muitas vezes sem significado e sentido, mas que nós não venhamos andar como andam aqueles que não têm a fé em Ti, mas que nós venhamos viver como a fé no Filho de Deus, dia após dia, minuto após minuto, ano após ano, e eu não sei quanto tempo levará, Senhor, até que nós venhamos a morrer, ou o Senhor venha manifestar o Seu retorno em glória, mas que nós venhamos morrer de tanto viver, que nós não venhamos apenas morrer para Cristo, mas que nós venhamos viver para Ti, Senhor. Que como congregação nós possamos ser devotos à Tua glória, à Tua santidade, ao Teu poder, à Tua manifestação. E que isso venha se refletir, Senhor, em cada culto, em cada canção, em cada oração, em cada PG, em cada grupo de homens, de mulheres, em cada reunião das crianças. Ó Deus, que o Teu Espírito Santo nos leve a uma devoção e uma piedade maior, porque o Senhor nos dá essa capacidade. Tu és o nosso tesouro. Que nessa manhã, o que eu não consegui traduzir ao coração dos meus irmãos pela minha limitação, que o Teu Espírito Santo traduza e traga em nós arrependimento, consolação e esperança. Assim nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém.